As primeiras civilizações começaram a surgir assim que o homem descobriu a agricultura, não precisando ficar caçando e vivendo uma vida nômade. Assim foram surgindo as primeiras civilizações, e é isso que veremos nesse vídeo. 5. Mesopotâmia. As civilizações mesopotâmicas floresceram na região do Oriente Médio, o atual Iraque, e estão entre as primeiras que se desenvolveram na história da humanidade. O nome Mesopotâmia significa região entre rios, ou terra entre rios. Isso porque se trata de uma região situada entre os rios Tigres e Eufrates. Os primeiros povos que se estabeleceram na região de maneira sedentária foram os sumérios. As primeiras cidades da Mesopotâmia foram fundadas por eles e acredita-se que os sumérios tenham chegado ao local por volta de 5000 a.C. Algumas das mais importantes cidades construídas pelos sumérios foram Ur, Uruk e Nippur. 4. Egito Antigo. A civilização egípcia antiga permaneceu nas margens do rio Nilo entre os anos de 3200 a.C. e 32 a.C., onde se inicia o domínio romano. A economia egípcia era baseada principalmente na agricultura, que era realizada nas margens do fértil Nilo. Os egípcios também praticavam comércio de mercadorias e artesanato, e a maior parte da população egípcia morava em pequenas cabanas feitas de junco, madeira e barro. As casas eram construídas em locais mais elevados para não serem atingidas pelas inundações. Estas casas, além de fornecer abrigo nas noites frias, protegiam de tempestades de areia. 3. Fenícios. Os fenícios eram povos de origem semita por volta de 3000 a.C. Estabeleceram-se numa estreita faixa de terra com cerca de 35 km de largura, situada entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. Com 200 km de extensões, corresponde à maior parte do litoral do atual Líbano e uma pequena parte da Síria. As principais contribuições dos fenícios foram no comércio, fabricação de moedas, artesanato e, o mais importante delas, o alfabeto. Existe uma teoria levantada por alguns autores que sugere que o Brasil havia sido visitado por navegadores fenícios na antiguidade, baseando-se em registros sobre a forma e inscrições de artefatos. 2. Grécia Antiga. A Grécia Antiga foi uma civilização pertencente a um período de história grega que abrange desde o período homérico do século 12 a 9 a.C. Até o fim da Antiguidade, imediatamente após esse período, foi o início da Idade Média e da Era Bizantina. A Grécia vive sob o regime democrático, trata-se de uma democracia representativa, diferente daquela praticada no período clássico. Naquela época, as pessoas passavam diretamente emitindo sua opinião na Assembleia que reunia todos os cidadãos. Resposta à história a civilização grega é dividida em 5 períodos, pois foi assim que os historiadores acharam mais conveniente de revelar um dos períodos que durou mais de 2000 anos. Os períodos foram pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Em primeiro lugar, Roma Antiga. O alfabeto, a numeração, os templos, os aquedutos e os outros monumentos incríveis como o Coliseu e Panteão fazem parte de um vasto legado deixado por este povo. O alfabeto romano é o sistema de escrito mais usado no mundo, tendo sido utilizado pelos romanos a partir do século VII. A sociedade da Roma Antiga era constituída por 4 grupos principais: patrícios, plebeus, clientes e os escravizados. Outra classe que formava a Roma Antiga era a dos plebeus. Esses, por sua vez, eram camponeses, artesãos e comerciantes. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e deixe suas críticas também para que eu possa sempre estar melhorando.